Olá, bom dia. Estamos aqui nessa manhã, em nome da Academia Finatec, para agradecer sua presença, para agradecer por você ter se inscrito nessa palestra online. Hoje a Academia Finatec traz um assunto extremamente moderno, atual, pertinente, um assunto que precisamos falar, que é a gestão de qualidade do sistema de saúde. Diante do tempo que temos vivido, né, com pandemias, mudanças na área da saúde, tantas mudanças repentinas, na verdade, a Academia Finatec se preocupa em trazer os assuntos mais falados no momento. E hoje nós temos o prazer de ter conosco nessa manhã o professor Marcos Vinícius Rodrigues, que é mestre em administração de empresas pela CEPED da UFMG, é doutor em engenharia de produção pela COF, foi presidente do INEP, do MEC, é atualmente consultor e professor da FGV, diretor executivo da Centro de Aprendizagem e Soluções Organizacionais e autor de 12 livros publicados, cujo tema é a gestão de qualidade nos sistemas de saúde. Professor Marcos, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Em meu nome, em nome da Academia Finatec, eu quero agradecer pelo senhor ter aceito o convite e poder trazer mais informações, enfim, um caminho para esse momento que a gente está vivendo na área de saúde. Ok, eu agradeço o convite da Finatec e estamos aqui para conversar um pouco, né, sobre a gestão dos sistemas de saúde. Nosso tempo é em torno de 1 hora que nós temos para conversar um pouco, para trabalhar esse tema, e espero que os senhores, né, que estão participando perguntem, questionem, para que a gente não fique aqui apenas fazendo um monólogo. Eu preparei até para ter um roteiro mais adequado, e também diante da minha formação, sou engenheiro, e engenheiro gosta de trabalhar com caixinhas, na sequência. Então, preparei uma sequência de slides que os senhores vão, né, assistir agora e que depois esses slides estarão à disposição dos senhores no site da Academia Finatec. Tá? Eu acho que já posso começar, né? Podemos sim, então, professor. Muito obrigada. Fique à vontade. A casa é sua, viu? Não, o prazer é meu e eu estou sempre à disposição de vocês dentro das nossas limitações. Claro. Ok, tem um tema que fui convidado, né, a falar, a gestão da qualidade nos sistemas de saúde. Eu penso que seria importante, até que os senhores conheçam um pouco da minha história em termos de gestão, para a gente poder situar e contextualizar melhor o tema, ok? Eu sou engenheiro de formação, eu tenho uma vida de mercado e também uma vida acadêmica, né? Deixando sempre muito claro, né? Eu utilizo a minha vida acadêmica como respaldo para viabilizar a prática. Nós não podemos continuar, como fazemos atualmente, como academia, apenas produzindo paper, né? Sem produzir patente e sem produzir conhecimentos aplicados. Então, sempre que eu procuro trabalhar com meus livros ou com ações acadêmicas, sempre eu coloco o termo, temos que ter uma aplicação. Eu tenho alguns livros publicados, como foi citado, esses são os livros que estão à disposição do mercado, onde eu destaco aqui nessa fala o Qualidade e Acreditação nos Sistemas de Saúde, que é um livro que foi publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas e atualmente se encontra na segunda edição. O meu mais novo livro é o Análise Organizacional, que saiu agora durante o período da pandemia, e também esse ano ainda saiu Ações para a Qualidade, a 6ª edição, pela editora Atlas. Todos esses livros tratam da temática qualidade, da temática produtividade e, numa visão macro, da temática competitividade. É o que nossas organizações elas precisam. Eu vou deixar também à disposição de vocês alguns endereços para, no momento seguinte, quem quiser pesquisar material ou slides de outras palestras
Os senhores podem encontrar isso dentro do meu blog, que é o Em Dia com a Gestão. Produtividade gera riquezas. Qualidade fideliza e encanta os clientes. Conformidade, que dentro do setor da saúde nós chamamos de acreditação, assegura o cumprimento das normas. A produtividade, somada à qualidade e somado à conformidade, nos levam à competitividade. O nosso grande objetivo dentro de uma organização, seja uma organização do setor de saúde ou não, é a busca da competitividade. Não é possível eu trabalhar apenas com conformidade. É muito pouco, né? E essa tem sido uma tendência do setor da saúde. Trabalhar, ter a acreditação, que é necessária, mas não é suficiente. Eu preciso ter a qualidade e eu preciso ter a produtividade. Na minha fala, eu vou procurar diferenciar esses três temas, esses três conceitos, colocando cada um dos conceitos no seu devido lugar. A primeira parte, eu queria trazer um questionamento da gestão no setor de saúde. Alguns colocam que a gestão do setor de saúde é coisa nova. A qualidade ou a busca de métodos estatísticos, métodos analíticos, no setor da qualidade é coisa nova. Não, isso é falso. Observem que eu já tinha, há muitos anos atrás, nos anos de 1800, eu já tinha vários estudos que focavam em diagramas que hoje eu utilizo nos sistemas de saúde, nos hospitais, nas clínicas. Recordo a apresentação gráfica dos dados estatísticos, né, feita pela grande enfermeira, a Florence, e também o gráfico de concentração feito pelo inglês Sloan. Perfeito? Ou seja, são duas técnicas que hoje nós utilizamos, claro, com uma contextualização diferenciada, com uma precisão maior, mas já eram técnicas utilizadas há muitos anos atrás. No início do século passado, né, e final do século anterior, nós tivemos alguns eventos que se alinharam à tendência do setor industrial. Quando nós falamos em gestão, e voltamos ao início do século XX, falamos daquele período taylorista, né, as posições do Ford, tá? Nesse momento, estou aí falando de 1900 a 1915, 1918, quando começa a Primeira Grande Guerra, nós estamos nos referindo a um período em que a gestão do setor de saúde ela estava muito vinculada às técnicas de gestões de outros setores, né? Eu vou voltar a esse tema daqui a pouco. Só queria dar uma sequência desses quatro fatos históricos relevantes. Então, o grande ponto de inflexão vem com um pediatra, o Dona Bédia, que é ele que traz pela primeira vez o conceito de qualidade para o setor de saúde dentro dos tempos modernos. Isso ocorre por volta dos anos 70, 1970, onde ele estabelece um quadro conceitual para definir qualidade. Ele trabalha com três grandes grupos: a estrutura, o processo e o resultado. Observem, esse modelo do Dona Bédia é um modelo que vem sendo trabalhado, vem sendo ainda hoje estudado em algumas escolas, seja de medicina, seja de enfermagem. É um modelo que, para a época, era um modelo avançado. Para a época, isso foi realmente muito importante. Acontece que esse modelo tem falhas estruturais diante do atual contexto. Esse modelo não trata da principal variável, que é a estratégia. Esse conceito de estratégia, ele vem para o setor industrial com muita força a partir dos anos 60, anos 70. Então, a contribuição do Dona Bédia foi realmente uma contribuição para a época avançada. Ele estabeleceu 7 pilares de desempenho e, a partir daí, né, nós tivemos uma preocupação do setor
de saúde com a gestão. Voltamos a ter, porque se os senhores verificarem este gráfico, que eu chamo de evolução, e os principais marcos históricos, nós temos aí uma sequência do início do século passado, do início do século XX, onde nós paramos no padrão mínimo, né? No padrão mínimo. Tivemos o relatório Flexner, que foi fantástico na busca de uma gestão, de um fluxo organizacional dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde, o padrão mínimo, e esse padrão mínimo, que foi gerado em 1918, ele é o último marco antes de 51. Então, observem que praticamente de 1918 a 1951, nós não tivemos grandes contribuições, considerando gestão, no setor da saúde. E esse período coincide exatamente com as duas grandes guerras. Ou seja, o setor de saúde ele vinha buscando acompanhar os modelos de gestão do setor industrial, 1918, para o setor industrial continua evoluindo, e sabemos que esse período bélico foi um período muito importante para a gestão no setor industrial e em outros setores, exatamente durante a Segunda Guerra, onde são desenvolvidas muitas das técnicas que hoje nós consideramos como técnicas de qualidade, técnicas de produtividade, o Juran, né, o Deming, que são pessoas muito conhecidas na área da qualidade, eles começam seus trabalhos exatamente dentro das indústrias bélicas norte-americanas, mas o setor de saúde parou, né? Parou na sua preocupação de busca de uma melhor gestão. E isso só é retomado a partir do início dos anos 50, quando surge o processo de acreditação nos Estados Unidos. Entendam, não estamos ainda falando em qualidade, nós estamos falando em acreditação, tá? Que é um certificado de conformidade. Seguimos, temos outro ponto de inflexão, que é exatamente o modelo do Donabedian, que vem nos anos 70, né? Nos anos de 1980, 81, o processo de acreditação chega à Europa. No final dos anos 80, nos Estados Unidos, eles utilizam uma metodologia que já vinha sendo utilizada para o setor industrial no setor de saúde, conhecida como Prêmio Malcolm Baldrin, ou metodologia Malcolm Baldrin, fantástico, tem utilizado isso com muito sucesso, buscando contextualizar para as organizações brasileiras. Aconselho os senhores, tem um slide que eu vou falar sobre isso, mas já aconselho os senhores a buscarem esse modelo. Realmente é um modelo que poderia ser utilizado com uma amplitude maior nas nossas organizações. E em 1999, no final do século passado, nós temos o processo de acreditação do Brasil. Eu adianto aos senhores um processo que me preocupou muito na época e me preocupa muito mais hoje. Um processo que é dividido em 3 etapas, nível 1, 2 e 3. E que, no Brasil, ele termina sendo confundido com qualidade. E nós ouvimos a todo momento, o meu hospital é acreditado pela ONA, nível 1, nível 2, e nos preocupa, porque ele está, sim, é necessário, sim, que ele esteja acreditado, é necessário, sim, que ele tenha atenda a todas as normas de segurança, que é o que faz um processo de acreditação. Mas é muito pouco. Eu não vou conseguir resultados organizacionais com uma amplitude maior só com a acreditação. Então, eu tenho que ter um planejamento estratégico. E para conseguir uma ONA nível 1, eu não preciso ter um planejamento estratégico solidificado. Eu diria aos senhores, com a minha experiência de gestão, que para gerenciar uma empresa de forma eficaz, você tem que ter um planejamento solidificado. Caso contrário, você não vai atingir o sucesso. Perfeito? É como se nós tivéssemos uma bateria com os elementos descarregados. Você vai dar uma carga rápida naquela bateria, ela vai girar mais o teu carro vai girar mais 1 ou 2 vezes, mas a tendência é cair, e a cada vez
que a descarga vier, você vai ter uma dificuldade maior de recuperar esta bateria. Então, o que nós precisamos não é só dar uma carga rápida, nós precisamos alterar os elementos, ou seja, trazendo isso para o nível organizacional. Nós precisamos buscar mudar os elementos, injetando novos conceitos organizacionais dentro do setor de saúde. Nós estamos vivendo hoje um novo contexto. Nós temos mudanças bruscas acontecendo em todo o mundo. Eu coloquei esse gráfico porque é um gráfico muito interessante, onde mostra a base do desenvolvimento de qualquer sociedade, que é o setor industrial. Todos os outros setores acompanham a evolução do setor industrial. E nós representamos através da Revolução Industrial, que tem início em 1760, né? Onde foi a primeira fase, passamos pela segunda fase, onde tivemos um destaque muito grande na eletricidade, a terceira fase, anos 50, na automação, e a quarta fase, ela tem início no início dos anos 2000, onde o destaque é a inteligência artificial. E hoje, eu diria aos senhores que nós temos um foco adicional, que é o conceito da sustentabilidade e conectividade. Estávamos, assim, procurando desenvolver a conectividade, a sustentabilidade, até março deste ano, quando, de repente, tem um evento da pandemia, e o mundo para, né? E o mundo para. Ou seja, estávamos com já muitos conceitos, muita tecnologia armazenada, estocada, e vem a pandemia, que faz com que o mundo utilize esses conceitos que já estavam construídos, já foram pesquisados e muitos já foram desenvolvidos. Observem, nós estamos aqui fazendo webconferência utilizando exatamente o Zoom, que não é um sistema novo, já é um sistema que estava à disposição da sociedade, mas a sociedade não sentia ainda a necessidade de utilizá-lo. Com a pandemia, o contexto muda, né? Com a pandemia, nós passamos a ter um novo paradigma. E aqui cabe abrir uma janela e falar um pouquinho mais desse termo paradigma, que foi um termo prostituído pelos colegas, principalmente os colegas da área de qualidade, da área de marketing, que nos anos 90, começo dos anos 2000, passaram a utilizar esse termo de qualquer forma. Vamos mudar de paradigma. Como se mudar de paradigma fosse mudar de sapato, mudar de camisa, ou fosse uma coisa simplista. E não é bem assim. Esse conceito do paradigma vem com Thomas Kuhn. E o paradigma, ele é uma verdade verdadeira, tá? Dentro de um tempo e espaço, o paradigma é uma verdade verdadeira e inquestionável. Esse paradigma, ele é responsável pela concepção das ciências normais. Dentro de uma organização, nós chamamos de ciências normais o seu modelo de planejamento, a sua metodologia para as pessoas, a estrutura organizacional, enfim, todas as ações organizacionais, elas estão respaldadas por uma ciência normal, né? Que é que tem como suporte aquela verdade da vez, o paradigma da vez. Com o tempo, a tendência, e é uma tendência natural, né? Thomas Kuhn, em seu livro A Revolução das Estruturas Científicas, ele é um belíssimo livro que trata isso de forma muito clara. Com o tempo, há uma tendência de ocorrerem anomalias. O que Kuhn chama de anomalias? São situações em que você utiliza todas as técnicas, todo o conhecimento, né, que você tem naquele momento, com base naquele paradigma, mas o resultado não é o esperado, tá? E a nossa tendência natural é encontrar culpados. Vamos encontrar culpados. A culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do fornecedor. Alguns até dizem a culpa é do cliente, a culpa é do paciente. E, na realidade, não tem culpados, né? Na realidade, é o paradigma, é aquela verdade verdadeira que está perdendo a sua validade. Então, você tem aí duas alternativas. Primeira, entender isso, o que não é fácil.
o que não tem ocorrido com uma frequência nas nossas organizações. E segundo, é participar do aumento dessas anomalias e chegar à crise. De qualquer forma, você vai chegar à crise, né? Ou estudando, ou reconhecendo e buscando já novos caminhos, ou não. Só que você pode chegar a essa crise de duas formas diferentes: chegar preparado, chegar com conhecimento, e quando você chega preparado com conhecimento, você consegue rodar o paradigma. Você faz uma revolução, você vai encontrar novas alternativas, ou novos pré-paradigmas, de onde você tira o paradigma da vez. Senhores, nós estamos exatamente nesse momento no nível global, tá? E em particular no Brasil e em particular no setor da saúde, tá? Nós estamos buscando novos modelos. Alguns já estavam preparados, alguns já estavam investindo em novos modelos. Ou seja, esses estão partindo na frente. Esses estão partindo na frente. Outros que ainda estavam muito presos dentro de caixinhas antigas, sem questionamentos e com uma dificuldade de buscar mudanças, esses vão sofrer, né? Não só profissionais, como também organizações. Então, nós estamos agora num ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão que vai nos levar a um novo paradigma, tá? Ele está sendo somado àquela mudança que já vinha acontecendo para a quarta revolução industrial, tá? Ou seja, tirando o momento da pandemia, observe, eu já estava trabalhando com mudanças bruscas. Por exemplo, eu estava saindo de uma crença inquestionável no positivismo para um questionamento ou uma negação do positivismo. Eu estava saindo de uma racionalidade funcional para os colegas acadêmicos, nós estamos aqui falando da visão weberiana, Max Weber, para uma racionalidade comunicativa, tá? E aí estou resgatando o Habermas, né, que traz grandes contribuições nessa área. Tem algumas colocações do Habermas que eu vejo como não muito adequadas, mas parte de sua obra, sim, é utilizada para explicar de forma muito clara o que está acontecendo hoje no mundo. Saio de uma estrutura burocrática para uma estrutura em rede, saio de uma mecanização para uma automação inteligente, saio de uma visão de padronização tão clara, naquela visão do velho Ford, com o seu modelo T no início do século passado, para a customização. E, finalmente, eu saio de uma desarticulação e independência do sistema para uma conectividade do sistema. Saio de um conceito de produtividade e busco alguma coisa que ainda não está bem delimitada. Ainda não conseguimos entender a extensão e amplitude desse conceito de sustentabilidade. E quando o mundo está vivendo exatamente esta mudança, vem uma ruptura, vem a pandemia, né? Vem a pandemia, e a pandemia, ela acelera o processo da conectividade, ela acelera o processo da necessidade da sustentabilidade. E aí também ela explicita a má gestão em vários setores, em particular a má gestão no setor da saúde, que isso já era muito claro, tá? Só que isso ficou não só no Brasil, né, mas considerando todo o globo, isso ficou claríssimo que nós vamos ter que repensar essas estruturas em alguns países, em termos de planejamento, em termos de estratégia, em termos de espaço e, principalmente, aí já falo em todos os países, em particular no Brasil, em termos de gestão. Esse novo paradigma, né, ele está sendo causado por um ponto de inflexão. Os grandes eventos, eles motivam esses pontos de inflexão. Os grandes eventos eu posso considerar uma tragédia natural, uma guerra com grande amplitude, uma revolução na tecnologia ou uma pandemia, que é o nosso caso, tá? Hoje.
E isso nos leva a uma nova forma de pensar as estruturas sociais e as estruturas produtivas. E observem que é muito importante esse ponto, as crises mundiais são cíclicas. E elas, dependendo do seu estágio, da sua visão de mundo, e se você está ou não preparado, ela pode trazer oportunidades, né? Lamentamos, todos nós lamentamos os nossos mortos, mas nós não podemos só continuar chorando a morte dos nossos mortos. Nós temos que buscar alternativas. Afinal de contas, a humanidade vai sobreviver a essa pandemia e nós precisamos de métodos eficazes, métodos que venham a trazer resultados para as nossas organizações na área de saúde, para as nossas organizações em todos os setores. O que ocorre é que temos aí vários estágios de mudanças, e eu citei esses estágios. Eu queria agora, só para poder organizar as ideias, trazer para vocês que mudanças eu estou me referindo para chegarmos ao Brasil. Observem que eu tenho uma mudança, que eu chamo de uma mudança de um paradigma estrutural. Isso já estava, sim, acontecendo naquela transição, naquele slide que eu mostrei a vocês, onde eu falei século XX e século XXI, onde a base é a visão do positivismo. Tá? Esta pandemia, ela traz ou acelera o processo de mudança de paradigmas sociais. Esses paradigmas sociais, essa mudança não acontece hoje. Nós temos como grande ponto de inflexão os anos de 1960, onde nós tivemos uma grande revolução da forma de pensar, sentir, né, e agir. E tivemos ainda, na sequência, mudanças bruscas dos paradigmas organizacionais, provocados principalmente pela crise energética e pela mudança de conceito introduzida pelo Japão, né, entre outros, mas principalmente pelo Japão. E tudo isso, né, está andando, tudo isso está evoluindo, tudo isso está nos levando a mudanças, só que no Brasil nós temos um ponto específico. Nós tivemos, no final dos anos 80, uma mudança no setor de saúde estrutural, e que essa mudança ela ainda não foi totalmente assimilada em termos práticos pelas nossas organizações. Observem, antes da Constituição de 1988, nós tínhamos um sistema de saúde, eu diria, passivo, onde eu tinha o usuário, podemos chamar de paciente, mas eu prefiro esse termo, que é um termo que tem uma amplitude maior. Esse usuário, ele trocava informações, né, informações ou relações comerciais e de processo com as estruturas, os laboratórios, as clínicas, os hospitais, enfim, e também trocava informações com os profissionais do sistema. Observem, um usuário que não tinha conhecimento para isso, um usuário que não estava preparado para isso. Então, havia um controle total das estruturas e dos profissionais. Tá? E o usuário, ele não tinha conhecimento, não tinha estrutura para negociar dentro desse sistema. E os profissionais e as estruturas faziam a mesma coisa dentro de outra amplitude. Isso mudou. Isso mudou. Com a Constituição de 88, nós criamos o SUS, os planos, né, que passou a controlar o sistema. Então, hoje eu tenho os planos e tem o SUS que, sim, os planos e o SUS, eles negociam com as estruturas e eles negociam com os profissionais. Perfeito? Isso deu ao usuário um suporte maior, porque passamos a ter profissionais, no caso dos planos e do SUS, controlando todo o sistema. Tá? E aqui eu queria fazer um depoimento. Olha, o Sistema Único de Saúde do Brasil é um modelo extremamente bem elaborado. O grande problema é a gestão. O modelo, a ideia, tá, é fantástica. Vocês viram como nós nos comportamos dentro dessa pandemia. Se a coisa não funcionou de forma plena, foram devido a outras variáveis de controle, a uma irresponsabilidade
de alguns governantes, ao problema da corrupção, ou seja, não em relação à estrutura do SUS, porque a estrutura é bem montada, a estrutura foi bem idealizada. O que eu preciso agora são de elementos que garantam uma gestão plena desse sistema. Isso aconteceu em 88. A implantação, né, plena, ela vem nos anos de 1990. E um dos... aqui eu só estou comparando, né, comparando os dois sistemas, o sistema anterior, antes da Constituição, e o sistema na pós-Constituição de 88. Então, nos anos 90, o governo ele cria o que ele chamou de organizações sociais. E, para o setor da saúde, as organizações sociais de saúde. Porque essas organizações sociais, elas têm como objetivo trabalhar em diversas áreas, inclusive na saúde, o que nós chamamos de OSs. A estrutura da OS, o modelo da OS, o modelo organizacional da OS, veio com o objetivo de melhorar os serviços, dar maior agilidade, tá? Procurar reduzir custos e melhorar a qualidade. Ou seja, era uma iniciativa público-privada para resolver o problema da saúde. Senhores, teoricamente, este era o modelo, né? Este era o modelo. Eu, como gestor, eu, como estudioso da área, se eu estivesse lá presente, eu diria, olha, esse é um modelo fantástico. Só que nós não podemos contar, quando trabalhamos com gestão, com uma variável que é imperiosa, sabemos, mas é absurda, que é a não honestidade, que é a corrupção em vários sistemas que nós temos no Brasil. Então, o que aconteceu com o OS, que ela caiu nessa vala comum. Então, o que nós temos hoje é um descontrole gerencial. O que nós temos hoje é que as OSs, elas passaram a ser um meio de corrupção. Elas aumentaram o custo do processo e baixaram a qualidade. Ou seja, exatamente o contrário do que era esperado. Vamos acabar com as OSs. Eu não sei se esse é o caminho, tá? Porque é um instrumento que nós precisamos utilizar. Vamos criar um outro sistema. Não é tão fácil assim, tá? Não é tão fácil inventar sistemas, criar sistemas do nada. O que nós precisamos é ter gestão. O que nós precisamos é ter vergonha na cara no setor da saúde. E o que nós precisamos é prender os nossos bandidos. Da mesma forma que nós estamos chorando os nossos mortos, nós temos que prender os nossos corruptos. Não é possível todo dia abrir um jornal, e minha sede é Rio de Janeiro, abrir um jornal e ler coisas absurdas vinculadas ao setor da saúde. Não é possível que governantes, alguns até no exercício ainda de estados ou municípios, né, tenham utilizado essa pandemia, tá, como meio para roubar. Tá? Isso não se admite, né? Isso não se admite. Então, temos que ter controle. Temos que ter controle. O problema hoje das OS não é um problema organizacional, é um problema de polícia. Porque resolvendo o problema de polícia, eu vou conseguir, sim, fazer com que essas instituições sejam instituições que venham a complementar o sistema de saúde do Brasil e nos dar uma tranquilidade maior para a nossa população. O sistema, diante de tudo que nós falamos, observem que nós passamos a ter uma mudança do fluxo de relações, né? Passamos a ter novos atores, os planos, as OSs, o SUS. Passamos a ter uma obrigação na digitalização dos processos. E quando eu falo digitalização dos processos, às vezes é até um absurdo, porque alguns hospitais, algumas clínicas, algumas unidades de saúde não têm nem processos mapeados. E, ao mesmo tempo, nós exigimos hoje uma digitalização. Surgiram novas tecnologias, algumas tecnologias caras, algumas tecnologias que é preciso um conhecimento maior para poder aplicá-las. Do outro lado, os clientes, os usuários, os pacientes,
passam a ter novas expectativas, novos valores e novas crenças sociais. E passamos a ter um questionamento a mitos. Isso é vital para analisar esse atual momento pelo qual passamos. O médico, que é um profissional, sem dúvida, de um conhecimento fantástico, quem fez medicina, passou no vestibular mais difícil, quem fez medicina era um excepcional aluno no ensino médio, esse médico, ele passa a ser questionado na sua base. Tá? Ou seja, quando o paciente chega para um consulta, o paciente já sabe o que o médico deve perguntar. Ele já entrou na rede, já procurou saber, buscar informações. Então, ele termina questionando esse profissional. Tá? Então, eu passo a ter uma crise que nos obriga, né? Além da crise macro, organizacional, além da crise do nosso momento pós-pandemia, eu tenho uma crise do profissional médico que começa a ser questionado e passa a ter como obrigação fazer coisas que ele não sabe, tá? Como gerenciar. É importante o profissional médico, sem dúvida nenhuma, é o profissional vital e de um conhecimento pleno. Mas ele não estudou gestão, ele não estudou planejamento, ele não estudou fluxo de produção, sim, fluxo de produção, porque quando nós trabalhamos dentro de um hospital, nós temos um fluxo. Tá? Mas é muito grosseiro chamar fluxo de produção, sim, mas é um fluxo de produção. Eu posso usar termos como, por exemplo, o setup de um apartamento, né, de um centro, num centro cirúrgico, de um apartamento, ou de uma CTI. Tá? Então, são termos que ele tem que saber, caso ele queira gerenciar isso de forma plena. Muitos buscam uma pós-graduação. Tá? Não sei se os nossos MBAs hoje, eles estão preparados para trazer o conhecimento necessário a esses profissionais. Muitas vezes são cursos de final de semana, cursos que não têm uma exigência maior por leitura, e se cria aquela imagem que, fiz um MBA em gestão, agora sou um profissional. E não é bem assim. Muitas vezes nós perdemos um excelente pediatra, por exemplo, que está em falta no mercado, para ganhar um péssimo gestor. E essas mudanças, né, que são decorrentes, necessárias, as mudanças estratégicas, as mudanças estruturais, as mudanças comportamentais, as mudanças no modelo de gestão, tá? E as mudanças nos papéis gerenciais, elas estão nos levando todo o setor da saúde, todo o sistema de saúde, ao novo conceito de desempenho, né? E esse novo conceito de desempenho, tá, que é cobrado pela sociedade, é cobrado pelos usuários, ele exige novos modelos de gestão, tá? E novos modelos organizacionais. Então, assim, além de todos os problemas que nós estamos passando, de todas as mudanças de paradigma que nós estamos passando no nível estrutural, o setor de saúde tem mais esse agravante. Ou seja, nós saímos do modelo clássico, que é o modelo do Dona Bétia, que trabalhava com processos, estrutura e resultados, e seguimos para o modelo que eu poderia batizar de gestão integrada, estratégica e integrada dos processos, onde o foco principal, o guarda-chuva principal, são as ações estratégicas, as ações estruturais, as ações comportamentais e as ações operacionais. Ou seja, estamos vivendo essa mudança. Saindo de um sistema clássico, tá, que não funcionava plenamente, mas para um modelo que o mercado exige e que, se bem trabalhado, pode resolver o problema. Agora, a pergunta é, quem vai gerenciar, quais são os profissionais que devem gerenciar este novo modelo? Os médicos? Acredito que sim. As enfermeiras, os enfermeiros? Sim. Mas eles precisam estarem preparados para isso. E digo aqui para vocês de forma muito clara, eu sou engenheiro, meu mestrado é em administração, meu doutorado é em engenharia de produção. Hoje eu tenho uma atuação muito forte no setor da saúde, como professor, como consultor.
E estou nesse setor porque tem um vácuo. Porque se o professor Marcos Vinícius tivesse essa visão de gestão, mas fosse um médico, tivesse feito odontologia, tivesse feito enfermagem, sem dúvida nenhuma, eu teria uma credibilidade muito maior. Mas o mercado não tem vácuo. Como os senhores de branco, né, não tiveram uma oportunidade de se aprofundarem em suas faculdades, em suas graduações, nesses temas, os outros profissionais, inclusive eu, nós estamos entrando no setor e trabalhando no setor, no sistema de saúde, buscando melhorar a gestão. Mas o tema da palestra, né, o que é qualidade? Né? E acrescentei também o que é conformidade, o que é acreditação nas organizações do sistema de saúde. Eu poderia trazer os dois clássicos, né? Duas pessoas fantásticas, cada um no seu tempo e espaço. Aristóteles, que viveu há 350 anos antes de Cristo. Ele disse que a perfeição não é um ato, né? Não deve ser um ato, mas um hábito. Verifiquem que Aristóteles está nos apresentando uma bela e completa e ampliada definição de qualidade. O nosso grande Senna, ele, poucos meses antes de sua morte, em uma entrevista, ele foi muito feliz ao dizer que em tudo na vida você tem de dar o seu melhor, andar na conquista da perfeição. Ou você faz bem feito, ou não faz. Não existe meio termo. Observem que Senna está falando em qualidade. E Senna resgata algumas variáveis extremamente importantes dentro desse conceito. O trabalho em equipe, a determinação, a garra, a vontade, a coragem, a crença e o foco, o objetivo. Dois outros, né, grandes, esses são os gurus da qualidade, e eu já tive a oportunidade hoje de fazer uma breve citação, o Deming e o Juran. Esses são os dois maiores nomes quando nós falamos em qualidade. O Deming, nos anos 50, ele traz que a qualidade é a capacidade de satisfazer desejos. O Juran, que a qualidade é adequação-uso. Isso, o Juran, a contribuição do Juran é bem mais significativa nos anos 60. Trazendo para a área da saúde, nós temos dois clássicos. O Goldman, que traz que qualidade é o foco nos resultados para a busca da padronização. Esse conceito do Goldman é um conceito do início do século passado, muito respeitado na época. E o Dona Bédia já tem uma visão diferenciada. Também já tratei do Dona Bédia hoje. Estamos aí tratando dos anos de 1970, quando ele disse que qualidade é o atendimento aos 7 pilares fundamentais, onde ele trabalha com desde a eficiência até a efetividade, né, a legitimação, aceitabilidade. Então, essas são as visões clássicas dos conceitos de qualidade no setor de saúde. Eu queria aqui trazer, né, duas pessoas que eu admiro muito. Eu diria os senhores que são os dois, na minha opinião, os dois maiores gestores de saúde no Brasil. O primeiro, Dr. Olímpio. Dr. Olímpio, o grande, né, e ex-diretor da Santa Casa de Porto Alegre. Foi a primeira unidade de saúde no Brasil a implantar um programa de qualidade. Nós estamos falando do final dos anos 80. E um trabalho belíssimo que o Dr. Olímpio fez no complexo hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre. Dr. Olímpio, já na época, falava em planejamento estratégico, gerenciamento pelas diretrizes, gerenciamento das rotinas, utilizando muito o modelo do colega Falcone, né? Então, foi o primeiro que teve coragem de levar para dentro de um hospital técnicas de gestão. O sucesso da Santa Casa está aí até hoje. Ainda hoje é considerado uma das melhores unidades de saúde do Brasil. Outro grande gestor da área de saúde e que também contribui com um conceito adequado para a qualidade é o Edson Bueno, né? Infelizmente faleceu jogando tênis, né? O Bueno foi um grande gestor. Estabeleceu princípios de gestão.
O Bueno fez um belíssimo trabalho, né, e deixou um belíssimo legado na área de gestão. Precisamos estudar mais, Bueno, precisamos estudar mais Dr. Olímpio. Tá? Os dois são médicos, os dois conseguiram, como médico, um belíssimo trabalho como gestor. Então, são dois trabalhos e duas obras, dois legados que nós precisamos conhecer. E fazer as devidas contextualizações, as devidas atualizações e trazer para dentro das nossas organizações. Então, eu vejo Bueno, Dr. Bueno e Dr. Olímpio como sendo referências nacionais na área da qualidade no setor de saúde, onde conseguem, né, eles conseguem delimitar de forma muito adequada esse escopo. E trago uma definição, que é a definição que eu tenho usado nos meus livros, nos meus escritos, né, e nas minhas palestras. Quando eu digo que qualidade é o que o cliente ou usuário, né, o usuário numa visão macro, onde aí está o paciente, o termo tão utilizado pelo setor da saúde, onde o cliente ou usuário percebe ou entende o valor diante do seu socialmente aprendido, diante do mercado, diante da sociedade e diante das novas e disponíveis tecnologias. Esta é a base conceitual de qualidade hoje. Né? E essa base conceitual, ela exige algumas áreas de conhecimento. Ela exige o que o Dr. Olímpio utilizou, que foi a metodologia da qualidade total. Mas hoje exige também conhecimento pleno da metodologia Seis Sigma, que nada mais é do que ruptura de processos através de novos projetos de alto desempenho. E do pensamento Lean, né? O termo Lean significa enxugar. E essa visão Lean, ela tem sido disseminada no setor de saúde. Alguns hospitais no Brasil já utilizam com muito sucesso o pensamento Lean. Só que de forma setorial e não dentro de uma estratégia organizacional, o que é perigoso. Porque tanto a metodologia Seis Sigma, como o pensamento Lean, como a metodologia da qualidade total, que estão integradas hoje, né, estão dentro de um mesmo pacote de mudança ou de novas ferramentas, novos conceitos que nós devemos levar ao setor. Isso, para dar certo, no médio e longo prazo, eu preciso ter estratégias, eu preciso ter um planejamento. Eu não posso chegar no setor, eu vou implantar o Lean no setor cirúrgico. Ótimo. Então, vai dar certo no setor cirúrgico? Vai, mas não vai estar integrado e não vai trazer os ganhos necessários que a técnica, que a metodologia permite, né, caso o sistema esteja todo integrado. E aqui eu queria trazer o conceito da conformidade, né, já que nós, no dia a dia, os nossos amigos médicos, as nossas amigas enfermeiras, os nossos amigos dentistas, eles às vezes dizem com muito orgulho, e tem que ter orgulho, eu sou acreditado. Ok, só que nós temos aí vários tipos de acreditação, né? O acreditado significa conformidade. O que é que faz a conformidade, senhores? Ele procura atender às normas dos órgãos reguladores ou das certificadoras. O foco é principal nas normas, tá? Qual é a base de conhecimento? O manual do órgão regulador, o manual da agência acreditadora. Já a qualidade, não. A qualidade, ela tem uma amplitude maior. A qualidade, ela tem foco na produtividade, que gera riquezas. Tem foco na satisfação dos clientes ou usuário. Tem foco nos custos. E tem foco na rentabilidade. Sim, rentabilidade. Temos que falar de rentabilidade no setor da saúde, que é outro paradigma que tem que ser vencido, é outro conceito que tem que ser vencido. Nós sabemos que uma vida não tem preço, mas tem custo. E isso é preciso considerar isso de forma racional. E eu vou fazer isso de forma racional, conseguindo os melhores resultados, tendo uma definição de objetivos institucionais, tendo um planejamento estratégico, tendo uma gestão estratégica dos processos, tendo processos focados e enxutos, tendo uma metodologia implantada de melhoria contínua e utilizando as técnicas e ferramentas analíticas.
eu vejo que a implantação de um processo de qualidade, ela se paga. Porque o custo é muito alto. Não, senhores. Não. Já no primeiro momento, ela paga todo o processo. As melhorias, os ganhos que nós vamos ter, eles vão superar os custos para a implantação do processo. E quando eu tenho qualidade, observe a qualidade, devido à sua amplitude maior, ela já traz a conformidade, porque ela considera os órgãos reguladores ou as agências acreditadoras como um dos seus objetivos. Perfeito? Então, o foco é a qualidade. O foco é a qualidade. Eu falei aqui do início da norma ONA, dos 3, 1, 2 e 3, mas tem outras normas, né? Duas outras usadas no Brasil com uma frequência maior, é a norma norte-americana e a norma canadense. Esse livro que eu apresentei aos senhores no começo, Qualidade e Acreditação em Saúde, da FGV, ele traz essa temática, né, de forma muito adequada e com um nível de complexidade também suficiente para que os senhores possam se aprofundar nesse tema. Outra contribuição que eu queria trazer é a metodologia Malcolm Baldrige. Entrem hoje no site de busca, clique lá, Prêmio Malcolm Baldrige ou Metodologia Malcolm Baldrige na área de saúde e chequem o manual. Olha, é muito interessante. Eu tenho estudado, sempre quando eu vou fazer, tem um processo de consultoria em uma organização, eu procuro ler o manual, porque sempre tem informações precisas, informações que vão nos facilitar um diagnóstico e vão nos levar a soluções, né, contextualizadas, soluções adequadas para as organizações de saúde. Então, essa metodologia, eu prefiro chamar metodologia, ela trabalha com 7 caixinhas, né, desde uma liderança, estratégia, trabalhando com o usuário, os colaboradores, os processos, os resultados, e um ponto muito importante, que são as medidas e análise da gestão do conhecimento. Né? Temos que medir, só posso melhorar aquilo que eu posso medir, só posso gerenciar aquilo que eu posso medir, e tenho que, sim, fazer uma gestão adequada do conhecimento. Eu tenho, na prática, nas minhas consultorias, nos meus livros, trabalhado com o que eu chamo de ações para a qualidade e produtividade. Essas ações, eu já tive a oportunidade de mostrar esse gráfico para vocês hoje, são 4 ações: as estratégicas, as estruturais, as comportamentais e as operacionais. Eu trato isso no meu livro, é um livro pela editora Atlas, que já está na 6ª edição, onde um dos anexos trata especificamente da área da saúde. Eu tenho um livro com toda a parte conceitual e depois eu procuro dividir por setor. E um dos setores que foi priorizado foi o setor de saúde. Então, nós temos um anexo específico para a área de saúde. Vale a pena consultar o livro, vale a pena estudar esse livro, porque é um livro que tem sido hoje um livro de base, né, para as organizações brasileiras, quando a temática é qualidade. Eu vou, né, passar rapidamente por cada ação e depois, se for o caso, me colocar à total disposição dos senhores para qualquer dúvida ou qualquer questionamento. Primeiro, eu tenho aquele gráfico clássico que os senhores já conhecem e que nós temos que seguir no setor da saúde. Alguns colegas, eles gostam muito de dizer: professor, o setor da saúde é diferente. Diferente de quê? O setor da saúde, as organizações do setor de saúde, são organizações como qualquer outra organização. O que nós temos que considerar são as especificidades dos processos. Tá? Cuidado, eu não tenho duas teorias para trabalhar o planejamento ou para trabalhar o comportamento. Não. Tá? Eu tenho uma base de conhecimento organizacional. E é essa base de conhecimento organizacional que eu tenho que usar na saúde. É claro, eu não vou usar quando for fazer os desenhos, não vou utilizar a mesma redação ou as mesmas ações que eu utilizaria no setor
de serviço, ou no setor de manufatura, ou no setor público, tá? Mas eu não posso desprezar o conhecimento de gestão acumulado. E esse tem sido um dos maiores erros do setor da saúde, quando tenta desprezar, diminuir esse conhecimento de gestão. Eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso ter um norte organizacional. Eu preciso integrar os objetivos estratégicos aos processos operacionais. Perfeito? Ora, se você não tem esse modelo, se você não trabalha com foco nos processos, que é exatamente a parte fundamental, tá? Você está trabalhando no achismo. Tem duas formas de trabalhar. Ou trabalhar com essa visão estratégica nas organizações, seja de saúde ou não, ou trabalhar com base no achismo. E hoje, do jeito que as coisas estão, não é mais possível trabalhar no achismo, tá? É preciso conhecimento. Gestão, cada vez mais, não é coisa para amador, tá? Você precisa de um norte. Eu aqui preparei um vídeo, mas penso até que diante do nosso tempo, eu posso dispensar o vídeo. É um vídeo recordando a infância de vocês, né? É um vídeo muito simples da Alice, que simplesmente quer saber onde fica a saída. Tá? E o gato responde, depende, para onde você quer ir? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Tá? E esse questionamento, senhores, hoje é preciso ser respondido de forma rápida, de forma eficaz, diante da economia, diante da produtividade, diante do social, diante da ética, diante da moral, também diante do combate à incompetência, do combate à má gestão, do combate à corrupção. Nós temos que definir o nosso caminho, tá? E lembrem, não tem vácuo, tá? E uma coisa muito positiva hoje no meio organizacional é que você está hoje num contexto que não pode errar duas vezes. Você errando a primeira vez, provavelmente você já vai ser expelido de todo o processo. Então, é tomar muito cuidado e buscar esse conhecimento. Eu tenho as ações estruturais, aqui também eu não vou dedicar muito tempo, mas essa estrutura, ela tem como meta viabilizar a gestão dos processos, das ações organizacionais, as ações comportamentais, né? As ações comportamentais, buscamos trabalhar as expectativas individuais com as causas organizacionais, sempre com foco nos objetivos corporativos. Eu preciso ter profissionais comprometidos, preciso ter profissionais que aceitem as causas organizacionais, que alinhem as suas expectativas, que tenham um alinhamento das suas expectativas com as causas organizacionais. Cuidado, não estou aqui falando em manipulação, não. Eu estou falando aqui em qualidade de vida. Eu quero que esse colaborador tenha qualidade de vida. Quero que esse colaborador tenha um alinhamento dos seus valores, do seu querer com os objetivos da organização. Caso contrário, esse colaborador não tem sentido estar nessa organização. É simples assim. Tá? Agora, eu não posso ter pessoas que estão dentro de uma organização e não concordam com a estrutura da organização, ou muitas vezes não concordam nem com o produto da organização. Eu tenho tido muitas experiências, né? E é fácil, né, fazer com que esses colaboradores não comprometidos entrem dentro dessa nossa estrutura de comprometimento. Mas a empresa precisa ter uma gestão adequada. A empresa precisa pensar no todo organizacional e ter objetivos para, aí sim, eu definir para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, né, e estabelecer toda a rede de programas, toda a rede de ações para levar aos nossos colaboradores. Não é um problema sem solução, tá? Então, aqui vocês têm as 4 ações, né?
Mas a ação que aparece, a ação que vai dar o resultado, são as ações operacionais. Essas ações, essas ações, eu estou aqui o slide, ela tem um fluxo simples, né? Mas que nós precisamos conhecer de forma muito adequada. O meu objetivo sempre é o atendimento do meu usuário, mas eu tenho antes um projeto, eu tenho um processo, eu tenho um produto e chego ao meu usuário. Alguém deve estar questionando, professor, o senhor está dentro do setor da saúde, o senhor está usando o termo produto? Estou sim, porque é o termo certo. Perfeito? É errado, tecnicamente é um erro, você usar o binômio produtos e serviços. Tá? Ou você usa produto, que já inclui a parte tangível e a parte intangível, ou você usa bens e serviços. O binômio produtos e serviços tem origem em um erro que foi cometido quando da tradução da norma ISO para o português, isso no final dos anos 80. Então, sim, o termo certo é produto. Então, eu tenho um projeto, eu tenho um processo, eu tenho um produto. E é isso que o meu cliente, usuário, vai receber. Mas eu preciso, dentro desse contexto, senhores, ter um belo, correto e eficaz processo de medição. Eu tenho que entender o que significa, dentro da minha organização, produtividade, qualidade. E o que é que eu quero de conformidade? O que é que eu preciso de conformidade? E eu posso utilizar um mix, né, da gestão da qualidade total, da metodologia Six Sigma e do pensamento Lean. É claro que você vai lá e vai pensar aquilo que mais está adaptado, mais atende às necessidades da sua organização diante dos objetivos que foram traçados. Ou seja, você tem, quando nós falamos do processo, né, a fala desde o início, que a gestão do processo é o que vai nos levar à qualidade. Observe, aqui eu tenho um processo, uma entrada, uma saída, e a metodologia de processamento. Vamos compor isso, né, até para fechar a nossa fala de forma completa, não trazendo o detalhamento que provavelmente muitos dos colegas estão querendo, mas procurando respeitar também o nosso tempo. Na entrada, eu vou ter os recursos a serem transformados, ou materiais, ou informações, ou, no caso do setor de saúde, né, os consumidores, o paciente, o usuário. E vou ter os recursos de transformação, que são os equipamentos, as instalações, a tecnologia, os colaboradores, etc. Ok, eu vou ter a minha saída. Na saída, eu tenho ainda alguns agravantes na saída, que são subprodutos indesejados. Eu tenho o lixo hospitalar, por exemplo, que é um subproduto indesejado, que pode, se não bem trabalhado, trazer problemas ambientais e problemas sociais diversos. Essa saída, né, são os recursos transformados. Bom, se eu estivesse dentro de uma montadora, eu entraria com peças e sairia com um automóvel. Se eu estou dentro de um hospital, eu vou entrar com um usuário com problemas de saúde e vou sair com esse usuário medicado. Perfeito? Ou seja, o modelo é o mesmo. Então, eu posso parar no final, que é o produto, né, ou o automóvel, ou o cliente, o usuário, paciente medicado, ou eu posso seguir. 99% das organizações na área de saúde, elas param aí. Isso é um erro, porque qualquer processo pode ser melhorado, qualquer processo pode ter seus custos reduzidos. Tá? Eu preciso saber o todo, e para isso é necessário analisar o resultado do meu produto, ou da minha intervenção, tá? Verificando se atendeu realmente às expectativas e qual o nível de satisfação. E quando falo atendeu às expectativas, aqui eu estou colocando o cliente, mas nós podemos ter uma amplitude maior, tá? Ao clínico, à enfermaria, ao investidor, ao plano. Ou seja,
você pode trabalhar isso, senhores, com uma agilidade, e não estamos falando em nada com uma grande complexidade. Para fechar, né, esta minha fala, onde estou procurando pensar vários elementos para levar os senhores um caminho, né, inicial para o entendimento da qualidade na saúde, eu vou apresentar aos senhores o fluxo organizacional. Como é que funciona isso? Primeiro, eu tenho aqui a satisfação do meu usuário, né? Ok, ele saiu satisfeito. Beleza, alguns hospitais, algumas clínicas, alguns consultórios de odontologia, eles têm até um formuláriozinho lá que eles perguntam sobre a satisfação. Eu preencho quando vou a uma dessas instituições, mas eu pergunto, e daí? E agora? O que vocês vão fazer com isso? Aquele formuláriozinho, amigos, sem uma sequência não tem valor nenhum. É dinheiro jogado fora. O importante é você fazer aquilo, sim, de forma adequada. E depois você verificar quais são identificar os requisitos desse usuário, desse cliente. Perfeito? O que levou à satisfação? Foi o serviço de hotelaria? Foi o atendimento do médico? Foi a estrutura, a alimentação? Ou seja, eu preciso ter claro esses requisitos, porque esses requisitos eles vão nos alimentar para novos projetos. E esses novos projetos, eu estou falando da mudança, da busca da melhoria. Esses novos projetos vão nos levar a novos processos, a novos bens ou serviços. Perfeito? E eu complemento o ciclo. Só que esse ciclo tem que ser mensurado a todo momento, porque essas mudanças, elas são dinâmicas. As expectativas da sociedade, as expectativas do usuário, elas são dinâmicas. Então, eu preciso continuar no meu processo de medição. Perfeito? E essa medição vai nos levar a um primeiro estágio, onde eu posso identificar pequenas anomalias ou pequenas falhas, e rodando o PDCA, nós vamos conseguir resolver isso de forma adequada, ou são falhas que eu não tenho como resolver dentro daquele processo, eu vou precisar criar um novo projeto para elaborar um novo processo. Então, esse é o fluxo para se trabalhar numa organização com melhoria. Eu tenho aí toda a organização. Observem que eu tenho as áreas de apoio, eu tenho área de projeto, área de controle, produção. Os termos que eu acabei de utilizar para os colegas que não estão conseguindo identificar esses conceitos. O PDCA é um ciclo para a melhoria do processo, é o planejamento, é o fazer, executar, verificar, checar os resultados e agir corretivamente. E o DMAIC, que nós utilizamos com a metodologia Six Sigma, são as etapas para executar um projeto de forma adequada, que é o definir, o medir, o analisar, o melhorar e o controlar. Seguimos exatamente dentro do DMAIC aquela visão do PMI, né? Só fazendo as adaptações necessárias. Doutores, esse é o modelo, né, para chegarmos à qualidade dos processos, à qualidade das organizações do sistema de saúde. Isto é difícil? Não, não é difícil. Isto é caro? Não, não é caro. É muito mais barato, são recursos reduzidos, se comparados com os desperdícios que nós identificamos hoje nas organizações de saúde. Eu espero que essa nossa fala tenha ajudado, né? Essa nossa fala leve os senhores, principalmente quem está atuando no setor de saúde, a uma reflexão, né? Nós não podemos continuar jogando dinheiro fora. O problema da saúde, essa fala que eu vou agora apresentar, eu tive, uns anos atrás, em outros governos, reuniões com ministros do setor da saúde, e cheguei a dizer mais de uma vez, em reuniões com alto escalão de Brasília, que o problema da saúde não é dinheiro. Eu vou repetir. O problema da saúde não é dinheiro. O problema da saúde é
excesso de dinheiro, sem gestão. Isso sim é o grande problema do setor da saúde. Eu agradeço, eu me coloco à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Nessa última tela, eu estou colocando o meu e-mail, que os senhores podem me acessar. Mandem perguntas, mandem questionamentos, será um grande prazer responder. Estou colocando também o meu blog, o Em Dia com a Gestão. Basta você entrar no site de busca e clicar em Dia com a Gestão, que os senhores vão ter acesso a muitas informações, a muitos casos. É um site de conhecimento free, né? E estou me identificando hoje, né, como membro do Conselho de Administração da Soniprev, que é uma empresa de gestão e soluções na área de saúde. Então, além de estar lá na nossa bela Fundação Getúlio Vargas como professor, como consultor, também atuar na minha empresa de consultoria, eu tenho um prazer hoje de participar desta bela empresa, que é a Soniprev, que busca gestão, né, e busca soluções na área de saúde. Senhores, muito obrigado e passo a palavra aí à organização do evento para qualquer questionamento, qualquer pergunta que porventura os senhores tenham feito. Obrigado. Professor, muito bom ter o senhor aqui nessa manhã. Eu falei nos bastidores aqui que eu ficaria a manhã inteira ouvindo o senhor. Foi muito gostoso, muito bom aprender um pouco, ver, né, como podemos caminhar, além de diagnosticar todos os problemas que a gente está vivendo, mas também por onde caminhar, né, o que fazer para que as coisas mudem. Eu quero agradecer você que ficou no YouTube com a gente nessa manhã, e possivelmente as pessoas que ainda vão nos ver, né, que não puderam acompanhar ao vivo, aqui a gente tem vivido isso no canal da Finatec. Menos de 24 horas depois a gente vê que o vídeo já foi acessado 100 vezes mais, e nós ficamos muito felizes por isso, por essa audiência. Quero dizer que a Academia Finatec vai trabalhar juntinho com o professor Marcos Vinícius e a Casa Consultores. Estamos preparando alguns cursos, alguns direcionamentos. Então, para isso, eu te peço que acompanhe as nossas redes sociais, né, o nosso Instagram, o nosso YouTube, o site www.academiafinatec.com.br. Todas essas informações estão lá. E é isso, professor. Muito obrigada. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Pode falar, professor. Eu agradeço a oportunidade, eu estou sempre à disposição de vocês para falar da temática gestão de saúde e principalmente na busca dessa qualidade necessária, vital para o país, né? E é importante que o nosso ouvinte entenda, o nosso sistema de saúde tem uma boa estrutura. O que falta é gestão e vergonha na cara, porque nós não podemos roubar de jeito nenhum. E roubar na saúde, isso é criminoso. Obrigado. E qualquer dúvida que os senhores venham a ter, qualquer pergunta, eu deixei o meu e-mail, né, na última tela, no último slide, e eu fico, então, aguardando as orientações da Finatec, né, para contribuir com conhecimento, contribuir com a minha experiência nesta. Muito obrigado. Obrigada. E a você, obrigada também por nos acompanhar. Encerramos o nosso encontro aqui, e assim que o curso do professor for divulgado, nós entramos em contato com vocês, os convidando para participar conosco desse próximo momento. Obrigada.